Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod das Psis. Eu sou a Paula Araújo, tô aqui junto com a Fabi Olá. Arello. Seja bem-vinda, Fá. Muito bom, mais um episódio. Hoje, nosso 13º episódio. Estamos aqui com a Isa Martins. A Isa que veio falar pra gente sobre um projeto de futebol feminino que ela tá aí engajada, né, Isa? Além disso, também, conversando com a Isa, ela tá no último ano de psicologia, então é muita coisa, né, Isa, que você estava falando. Sim. E nós conhecemos a Isa através de um projeto que ela também tem com música. Tá fazendo de tudo um pouco. É isso que eu ia falar. São 3 coisas, Isa, que eu acho que você vai ter que separar o que você vai falar primeiro. A gente poderia começar com um projeto de futebol. Sim, eu tô bem empolgada pra saber. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Então, o futebol entrou na minha vida, eu nem sei dizer quantos anos eu tinha. Vamos supor, uns 5, 6 anos. Eu brinco falando que eu já chutava a barriga da minha mãe na questão de futebol, né? Eu cresci vendo meus tios jogarem. Meus tios, meu pai. Que é referência. Eles sempre jogaram. E eu e minha irmã, mas eu, né, quando a gente era mais nova, a gente não podia jogar com eles, porque a gente era criança, né, apesar de não entender isso, só querer jogar com eles, a gente não podia jogar. Então eu comecei na escola, disputando campeonatos de escola e tudo mais. Sempre enfrentando os desafios, né, do futebol feminino, desde sempre. Infelizmente, né. Mas a gente sempre treinou na escola. E eles estimulavam? Na escola, sim. E em casa? Em casa, Esses a minha tios, mãe esse sempre pai. foi muito parceira, meus tios também. Que fantástico. Isso foi muito legal, assim, para que eu tivesse essa base para continuar. O que muitas meninas não têm essa oportunidade. Por isso essa até eu base. pergunto, porque é difícil a gente ver meninas que tenham todo esse apoio em casa. Eu acho fantástico. Sim, então, apesar... A minha mãe sempre foi uma grande incentivadora, né? De tudo que a gente quis fazer, na verdade. Tudo. Absolutamente tudo. Ela falava, tipo, não, tamo junto, vamos lá e tal. E, inclusive, depois de grande, eu descobri que a minha mãe também gostava de jogar futebol. Mas o pai dela proibia. E ela fugia pra jogar com os meninos. Olha. Então, já tava meio que no sangue também. Sim. E aí, eu comecei a jogar na escola e tudo mais, disputar campeonatos de escola. Aí começamos a nos destacar, eu e minha irmã gêmea, né? Então a gente sempre jogou os mesmos campeonatos. Ela mais na defesa, eu mais no ataque. E aí a gente foi crescendo e entrou na escolinha do Corinthians. Na Vocês escolinha duas? Isso, nós duas. Na escolinha do Corinthians, a gente treinava com os meninos. Porque não tinha time feminino. Sim. Não tinha time feminino em Bragança, assim, de society... ou que incentivasse, assim, a gente, né, de grande nível e tudo mais. E aí foi que eu conheci o meu treinador na época, que é o Vitor. E aí eu fui treinando com ele, junto com os meninos, e disputava campeonatos com os meninos. A gente teve que passar por muita coisa, eu digo a gente, porque eu e minha irmã mesmo. A gente teve que passar por muita coisa para poder estar inserida no meio deles jogando, né? Sim. Mas eu acho que isso também foi positivo para criar uma casca, uma resistência, né? Também. E os meninos, eles acolhiam como? Eles então, acolhiam? Esse time em específico acolheu muita gente. Que legal. Eles foram bem legais e tal. Claro, tem um outro que não tocava bola pra gente. É mais isso que acontece quando tá no campo. Não toca bola ou... então, eu não sei qual que é a insegurança, mas não tocava bola. E eu fui meio que aprendendo com isso mesmo. Por exemplo, a gente jogava com os meninos. Eu já sabia, eles não vão começar não tocando a bola, eles vão ficar entre eles e tudo mais. Então, meio que a gente já sabia. E na minha cabeça eu ficava, não, eu vou acertar um passe primeiro, depois eu vou acertar outro, aí um drible, eu vou fazer um gol, e aí eles vão começar a tocar a bola pra mim. Sim. E foi assim que a gente foi fazendo, que eu fui fazendo, até que o time super abraçou a gente se dava super bem, inclusive a gente disputava campeonatos e jogava contra times masculinos também. E aí, quando um queria arrumar briga comigo ou com a minha irmã, aí todos os meninos iam defender a gente. Então, tipo, foi uma família bem legal, assim, lá no Corinthians, que a gente formou com eles. E aí, esse treinador, ele já tinha jogado na Finlândia, já tinha sido profissional lá no país da Finlândia e tudo mais.
E ele tinha conversado comigo e com a minha irmã sobre o interesse de levar a gente pra lá, pra jogar futebol feminino. Então, a princípio, quando eu fui falar pra a minha mãe, quem eu disse, sempre topou, falou, vamos estar junto e tal. Foi um pouco mais difícil com meu pai, um pouco mais resistente. Quantos anos você tinha nessa época? Então, nessa época que ele propôs, a gente ia disputar um torneio lá, né? Para os times conhecerem a gente. Então, eu tinha menos de 18. Tinha uns 17... Acho que eu ia fazer 17, por aí. E aí, a gente conseguiu ir pra lá jogar um torneio, que é um torneio que eles têm, chama torneio de Kokkola Cup. É uma cidade de lá. E aí, a gente disputou esse torneio. Eles já queriam que eu e minha irmã ficasse por lá, já tendo um contrato, né? Ficasse no time. Então você foi só primeiro pro torneio. Isso, Dessa porque eu mãe tava acompanhou terminando vocês? a escola ainda. Sua mãe acompanhou vocês. Isso, é a mãe foi com a acompanha. gente. Foi minha mãe, o treinador, né, o Vitor, eu, minha irmã e mais um menino que foi disputar. Aí você falou que daí eles pediram pra você ficar lá, né? Ah, Se vocês sim, podiam estender, né? E ficar lá mais tempo. Só que a gente ainda tava na escola, a gente tava terminando o terceiro colegial. Aí minha mãe falou, não, vamos terminar a escola primeiro. Por mais que eu não quisesse, vamos terminar a escola primeiro. Aí voltamos pro Brasil pra terminar a escola. E aí eu tava com essa proposta, a minha irmã decidiu não ir. E eu tava com essa proposta de ir pra Finlândia, assim que, tipo, em fevereiro do outro ano. Isso foi em 2015, do torneio. Em 2016, no começo do ano, eu tava com essa proposta pra ir embora jogar. E foi sempre o que eu tinha sonhado mesmo, ser jogadora de futebol. Não tinha nenhuma outra opção na minha cabeça, era isso que eu queria fazer. E aí, quando eu recebi essa proposta para voltar nesse time, né, de Kokkola e tudo mais, aí foi rolando os meses, esse time já tinha estrangeiras demais lá, e aí foi esfriando, né, as negociações e tal, até que apareceu um outro time, que é da cidade de Seinäjoki. Que aí foi quando apareceu e em fevereiro eu fui pra lá. Daí pra jogar profissionalmente. Daí foi só você, sua irmã não foi? Não, foi só eu. E você percebe que tem uma diferença muito grande na receptividade com a jogadora lá em comparação aqui ao Brasil? Então, em relação à organização, a valorização, lá é bem melhor. É diferente, né? É diferente. No Brasil tem mudado isso, inclusive a gente tenta contribuir para que isso mude o mais rápido possível. Mas lá era realmente muito organizado, muito bem preparado, assim, os times femininos. Não tinha essa, como eu posso dizer, essa receptividade mesmo. Era meio que, né, essa brasileira aqui tá fazendo aqui. Mas aí será que é porque era jogadora ou porque era brasileira? Acho que é jogadora mesmo, né? Mas antes até de eu ir pra Finlândia, tinha até uma proposta de ir pros Estados Unidos para estudar e jogar. Mas eu sempre quis, tipo, jogar. E na Finlândia eu ia ser profissional, enfim, tudo isso, né? Aí tava tudo certo. Eu fui lá pra Finlândia, fiquei... acho que meu professor, o treinador, ficou comigo uns 15 dias lá. Aí pra tentar... E com o clima lá, né? Lá é muito frio. Né? Lá é muito frio. Eu tava terminando o inverno. Mas eu cheguei a pegar menos 15 graus, menos 10 graus. Então, tipo, é muito diferente. Por exemplo, no inverno lá faz mais escuro, né? Tem mais noite do que dias. Então, tudo isso interfere muito, né? Na adaptação. No humor, com certeza. E até longe da família, né? Sim. Mas quando eu cheguei lá, nesses primeiros 15 dias, o meu treinador foi comigo pra ajudar. Aí, em questão de clima, primeiro eu fui correr com ele, tava, sei lá, menos 5 graus, pra gente começar a pegar. Nessa parte física, eu acredito que eu tenha me dado bem. Mas aí, nessa parte da família, demorou muito pra cair minha ficha. Eu sempre funciono assim, demora pra cair assim a ficha. E você tem uma conexão muito forte com a sua família. Sim, muito. A gente é muito grudado. E aí, tanto que eles fizeram festa de despedida pra mim, e eu tranquila. Porque, gente, eu só tô indo ali. Não tava tendo muita noção do que tava rolando. Aí eles foram comigo no aeroporto, me despedi, tranquila. Até meu treinador olhava pra mim, tipo,
tá muito normal. O que tá acontecendo? E aí, eu acho que depois que ele foi embora de lá e eu fiquei sozinha, um dia do nada caiu a ficha. Tipo, nossa, que loucura é essa que eu tô fazendo aqui? Aí eu fiquei na casa de uma família lá, né? Eu fiquei na casa de uma família, então tem essa adaptação com eles também. No campo foi o menos difícil, pra falar a minha verdade. Devia ser a parte mais gostosa. É, isso. Então tava tudo muito bem, tipo, os amistosos eu tava rendendo muito bem, fazia gol todos os jogos que tinha, então tava tranquilo, no campo tava rendendo muito bem. Mas aí o que aconteceu? Num amistoso, antes de começar o campeonato, né, de lá, antes de começar o campeonato, eu tive uma pancada no tornozelo. E aí inchou, fiquei com bastante dor, mas não sabia o que era e tudo mais. Na realidade eu tinha lesionado, mas como eu tava lá, eu tinha seguro, tudo. O time, não sei se não tinha esse conhecimento ou não quis ter esse conhecimento, mas eu continuei jogando, tomando remédio forte, gelo. O máximo que eles me levavam era para um massagista, tipo um fisioterapeuta que mexia no meu tornozelo. E aí eles ficavam falando em finlandês, né? E quando eles queriam falar comigo, eles falavam em inglês. Então, foi sendo assim a minha recuperação. Eu ia jogando, mas eu ficava o dia todo no quarto com o pé pra cima. Ia, tipo, do mercado pra casa, da casa pro jogo. Tá. Então, tipo, começou as coisas começaram a não dar tão certo, né? Mas eu tava jogando, então pra mim tava bom. Também acho que não tinha tanta maturidade pra entender, tipo, que podia ter alguma coisa errada. E não tinha nenhum suporte emocional? Não. Tá. Até um dos motivos que eu penso na psicologia do esporte. Que não tinha realmente nenhum suporte emocional. E aí, tipo, foi tratando assim, com uma medicação bem forte. Eu lembro até hoje, o remédio chama Burana. Tá. Era tipo uma faixa preta dos anti-inflamatórios. Pra eu conseguir jogar e machucada, então não saía, só ficava com o pé pra cima lá e jogando. Eu falo que o que me salvou, assim, né? Emocionalmente, mentalmente falando, foi porque tinha um violão lá. Tá. E aí que conecta tudo, né? Sim. Todas as áreas da minha vida começam a conectar. Como tinha o violão, então eu ficava... O tempo todo que eu tava no quarto, eu ficava cantando, tocando violão, escrevendo música, escrevendo não sei o quê. Você já gostava de música, mas já estudava também? Já estava inserida na música? Não, eu só gostava. Entendi. E aí que realmente a música me salvou nesse momento, porque hoje, olhando tudo o que aconteceu, eu falo assim, nossa, eu acho que se não tivesse a música ali, poderia ter sido muito pior. E aí que eu joguei o fim do campeonato todo, joguei tudo, fomos muito bem no campeonato. A minha mãe foi me visitar lá, ficamos um mês lá. Mas durante esse tempo, até o fim do campeonato, eu ia nesse fisioterapeuta, né? E sempre alguém do time me acompanhava. Aí teve um dia que eles não puderam me acompanhar e eu fiquei sozinha lá. E aí esse fisioterapeuta falou pra mim, vai pro hospital. Tipo assim, você precisa ir pro hospital. Aí que eu comecei a falar, tem alguma coisa de errado tudo aqui. bem assim. E aí terminou o campeonato. Eu lembro que eles escreveram um contrato lá e tal, pra renovar. Aí, tipo, tava oferecendo, sei lá, um apartamento, um carro pra eu ficar lá, não sei o quê, não sei o quê. E era pra eu assinar e tal. E eu falei, olha, eu vou pro Brasil, vou conversar com a minha mãe primeiro, com a minha família, e depois a gente conversa de novo de assinar. Quanto tempo você ficou lá? 7 meses. Nossa, é bastante tempo. E aí, quando eu voltei pro Brasil, e a minha mãe, tipo, também, coitada, tava desesperada aqui, né? Porque ela via a foto do meu tornozelo, via não sei o quê, não entendia e tal. E aí, quando eu voltei pro Brasil, ela me levou pro médico, e aí viu que realmente tinha uma lesão, só que já não tinha mais o que fazer, tinha que operar. Tá. Aí que eu operei, aí eu não quis mais voltar mesmo, né? Pra Finlândia. Eu falei assim, eu acho que... eu amo futebol, amo mesmo. Mas eu conheci um outro lado do futebol. Um lado mais, assim, de negócios, né? Sim. Que, tipo, eu era A o gente meu vê instrumento ainda de hoje, trabalho. né? Se a gente for ver, a gente vê bastante, né?
Sim, Porque o seu corpo é seu instrumento de trabalho, né? Então, se acontece uma questão dessa, tem que ter a pausa, né? E daí, muitas vezes, não é entendido isso, né? Não. E o meu médico, nossa, ficou maluco. Porque ele falou assim, Isa, era coisa de uma semana de muleta. Era coisa de uma semana de muleta. Você ia perder o quê? Um jogo. Só que isso foi agravando, né? Que daí eu jogava com remédio forte, não sentia na hora do jogo. Não sentia dor, né? E aí que eu falei, não vou... Eu acho que não é pra mim o futebol profissional. Eu amo futebol, mas eu conheci um lado realmente que não foi muito legal. Sim, exato. E aí que eu já tinha vontade de fazer psicologia, né? Mas como eu disse, eu tava assim, cega no futebol, vou jogar futebol, quero jogar futebol. Muito focada, né? Isso, exatamente. Era, tipo, todas as áreas da minha vida estavam voltadas pro futebol. Sim. E as coisas aconteceram também pra isso, né? Então não dá pra pensar que, eu não enxerguei. Não, porque foi dando certo pra esse caminho. É que infelizmente teve uma lesão, né, no meio. Sim. Mas se não tivesse tido, talvez alguma coisa tinha mudado também, né, esse caminho. Sim. E eu acho que foi uma experiência muito boa. Aprendi muito. Sim. Eu fui pra lá, não sabia falar nada de inglês, então eu aprendi lá. Então foi uma experiência muito né, boa. Da família, Sim. tem muita coisa, né? Foi uma experiência muito rica. Tanto que eu ainda quero voltar lá, tipo, pra passear, pra conhecer, porque eu não tive essa oportunidade, né? Eu só jogava, ficava lá no quarto. Então eu ainda falo que eu quero voltar lá, conhecer, é um país muito bom. Foi essa experiência à parte, né? Que rolou. É interessante a gente pensar que não é uma exclusividade do futebol, essa falta de respeito aos limites do corpo. Hoje a gente vê muita gente que leva o corpo a extremos, que trabalha às vezes adoecido, trabalha às vezes contundido, porque tem que produzir, tem que entregar. Então eu acho que é interessante, deve ter ficado até um aprendizado para a sua vida e para a psicologia, de se respeitar o corpo, respeitar os seus limites. Isso eu acho que é algo para você levar aí para a vida. Sim, com certeza. Acho que em qualquer área da nossa vida, né? A gente tem nossos limites e sempre parar e pensar a que ponto, a quanto que custa isso, né? Isso, então, foi um grande aprendizado para mim. Eu levo como uma experiência positiva, né? Sim. Até para ter me conectado de novo com a música, que eu não estava mais tão conectada, né? Mas tudo isso que aconteceu lá na Finlândia e no clube, por não ter tido esse suporte mesmo, né, emocional, que quando eu entrei na faculdade de psicologia, foi um norte pra mim, assim, tipo, não, o esporte precisa muito disso. Sim. E não tem, assim, eu acredito que hoje em dia... Um pouquinho mais, né? É mais novo, né? Mas agora tem sido um objetivo na psicologia... para que as pessoas não tenham que passar tanto pelo que eu passei sozinhas, né? Porque os atletas, eles vivem aí um nível de pressão totalmente desumano. Totalmente angustiante de olhar o que um atleta profissional ou mesmo uma pessoa com rendimento esportivo um pouco maior que se dedica, que trabalha, talvez está voltado para isso, o quanto que é angustiante. E aí você foi para a psicologia um pouco mais com esse pensamento. Isso, fui pra psicologia com esse pensamento. E aí eu falei, vamos ver o que vai dar. Eu nunca tinha pensado em fazer faculdade. Eu pensava na psicologia, gostava muito da área da psicologia, mas nunca tinha pensado em fazer faculdade. Então, quando eu comecei a fazer, eu falei, vamos ver como que vai ser. Mas já pensando, pode ser que não dê certo, e assim. Porque tinha o futebol ainda em mente ou não? Ou porque não tá dentro de você essa questão da psicologia? Até uma coisa que a gente estava conversando antes de começar, né? E você falou, eu não sei, né? O que será que é? É uma insegurança, até porque é uma coisa nova. Sim. Ou por conta de, tipo, às vezes eu me vejo em várias áreas mesmo, né? Me vejo um pouquinho no futebol, quero me ver um pouquinho na música e vou começar a me ver um pouquinho na psicologia. E eu acho que não tem problema. Eu acredito que seja isso mesmo, de, né? Tipo... Acredito que tem várias áreas e que eu posso unir elas, sabe? Sim. E aí, mas aí quando eu comecei a fazer o curso, eu me apaixonei muito, eu gostei muito do curso. E aí, tipo, eu não tinha nem ideia mais de parar. Tanto que às vezes é muito desgastante. É corrida que nem a gente falou, né? Eu tô no último ano e aí... Muita coisa para entregar, né? É mais corrida ainda, TCC. É mais corrida ainda. Mas eu acho que vai ser muito gratificante juntar todas essas áreas na minha vida.
Eu acho que também depois, quando você terminar, Isa, vamos pensar que você vai ter mais propriedade disso, né? Então, quando você terminar e receber aquele seu diploma, você vai começar a ver, opa, e agora? Como é que vai ser? Né? Porque quando a gente está estudando, é um pouquinho assim mesmo, né? A gente vai meio que, né? Tô estudando ainda, tudo bem, né? Mas e depois, quando terminar? Talvez já vai engajar, como você falou, numa pós que traga a questão do esporte, ou a Isa vai buscar alguma experiência na cidade, alguma coisa com psicologia, e daí você vai ter essa oportunidade de saber também. Sim, na verdade já começa, né, um pouco desse pensamento, dessa pressão, Sim. tipo, eu vou me formar, e aí? Vou pegar o diploma, e aí? Mas eu sempre tive esse pensamento de fazer essa pós-graduação em psicologia do esporte. Acho que faz todo sentido pra mim. Sim. Mas no começo da faculdade também tinha isso, de eu tá sarando da lesão. Mas, tipo, se tivesse outra oportunidade aqui no Brasil, eu acho que ainda iria. Você teria abraçado. Então, tava tipo assim, vamos ver o que vai acontecer. Entendi. E hoje, como é que está hoje? Hoje você falou que tem um projeto lá em Bragança, né? De futebol feminino. Como é que você se insere nesse projeto? Qual que é o seu papel? Então, na verdade, começou com várias meninas. Eu conheço bastante meninas que jogam lá em Bragança. Todas mandavam mensagem que não tinham onde jogar. E realmente isso foi uma grande dificuldade, porque os times femininos que tinham lá em Bragança era muita panela, sabe? Tá. Então não davam oportunidade para as meninas nem tentarem, nem entrar. Ou as meninas entravam e elas mesmas já, tipo, cortavam as meninas, os treinadores também. Nunca foi uma coisa muito saudável, unida, assim, né? unida. O que deveria ser, porque já é muito difícil, né, o futebol feminino. Sim. Mas é sempre assim, né? Que nem a gente brinca com as mães, né? Por que uma mãe vai falar da outra mãe, sendo que você passa pela mesma situação? É verdade. Então, uma menina falando da outra menina, sendo que ela também passa pelas mesmas dificuldades de estar inserida no futebol, né? Sim, é uma briga de ego, sei lá. Mas... E aí, essas meninas, eu tenho um campinho em casa, né? É um campinho... Tipo... É um campão, tá? Pelo jeito. Quando a gente fala que é campinho, né? Essa roupa linda. Não, mas toma lá guardar a roupa, né? É mais ou menos um tamanho de um society, mas é grama natural. Que legal. E aí eu comecei a chamar essas minhas amigas e as meninas pra jogar. E sempre foi muito com essa mentalidade de dar oportunidade pra quem não tem onde jogar. Mesmo que, putz, a menina fala, nunca chutei bola na vida, mas eu gosto muito, não, vamos. Que bacana. E aí a gente prezava muito essa união, a resenha que a gente fala, né? Que é churrasco e saía juntas e tal. Então a gente criou mesmo essa família do futebol feminino. O projeto e o time chama Mulheres. Tá. Mulheres. Legal. E aí foi juntando cada vez mais meninas. E quando eu fui vendo, tipo assim, já não tinha mais nem como receber mais meninas. Porque a gente não tinha mais estruturas. Exato. E a gente jogava mais em casa. Que vai e treina com vocês? Então, no começo, era só a gente. Um campeonato que a gente entrou no fim do ano passado, foi o meu namorado que entrou de treinador pra ajudar a gente, porque precisava ter um treinador. Sim. E aí ele ajudou a gente nessa organização, nesse quesito. E precisava se apresentar com um treinador também, né? Mas foi muito... E aí começou a aparecer muitas meninas pra treinarem, pra jogar. E aí só reforçou um pensamento que eu tinha antes, de tipo... Que eu queria ajudar o futebol feminino de algum jeito. Porque eu experimentei na pele como que foi, como que era e tudo mais. E eu e minha irmã, a gente sempre teve esse sonho, né? Do futebol feminino e tudo mais. E aí, conforme foi juntando essas meninas, eu fui meio que bolando. Não, isso não vai ser só um time. Sim. A gente vai fazer disso um projeto. Aí hoje eu tenho a Carol e a Marcinha, que a Marcinha é minha prima, a Carol é minha amiga, que elas me ajudam na organização desse projeto. Então a gente conseguiu, tipo, acho que foi uns 10 patrocinadores, patrocinadores fixos. Daí com isso a gente conseguiu contratar um treinador. Agora a gente treina numa quadra de society 2 vezes na semana. E aí a ideia do projeto é expandir cada vez mais. A minha ideia, na verdade, é fazer uma escolinha de futebol feminino, desde as pequenininhas. Porque, na verdade, eu já perdi a conta das criançadinhas que vêm falar comigo, sabe? Como você lá atrás, né? Exato. E elas vêm falar comigo e os pais me procuram e falam, Isa, não tem nenhum lugar para elas jogarem? E no Instagram que a gente tem, todo dia uma menina diferente mandando mensagem. E atualmente a gente não tá conseguindo
Acolher mais, né? Infelizmente. Por conta que um treinador não dá conta de tudo. Hoje vocês são em quantas? Mais ou menos. Olha, pro treino, assim, é mais de 20. Só que pro treino, né? Agora, o projeto que a gente quer expandir é que não tenha limite de meninas, que tenha escolinha e campeonato interno só com meninas. E realmente tem muita menina. Nossa, Muita é fantástico. menina. Eu não imaginava que era assim. Eu ouvi, assim, uma ou outra falando que, na verdade, eu sou uma pessoa zero futebol, não entendo nada. Mas eu tenho algumas amigas, eu tenho uma amiga que ela ama, que ela não perde. Eu tenho algumas amigas que gostam muito. Mas que jogam, eu conheci uma ou outra, mas é muito legal saber que tá assim, que tem muitas meninas inseridas. Tem, e tem bastante. E até a minha prima, a Giovana, ela vai fazer 15 anos. E ela joga com a gente desde o começo desse projeto, que foi antes da pandemia. Então faz uns 2 anos e pouco. Então ela, desde mais nova, estava jogando com a gente. E eu falo pra ela, até eu já fui na rádio lá em Bragança, a gente falou sobre isso. Eu falei, não, eu quero que ela e as outras meninas tenham essa oportunidade que a gente não teve. De estar treinando só com meninas, de estar competindo só com meninas e serem tratadas de igual para igual. O treinador que a gente tem é excelente, uma excelente pessoa. O Lucas até é meu amigo, né? E o jeito que trata com respeito o futebol feminino, né? Sem diminuir e tudo mais. Então, a grande ideia desse projeto é fazer com que meninas que nem a Giovana, que gostem de futebol, possam jogar seu futebol sem serem desrespeitadas. Sim, fantástico, incrível. E como que você consegue conciliar com a faculdade? Então, Ou você não concilia, você faz o que dá. Você dribla. Você vai driblando até fazer o gol da prova, o gol das coisas, e assim vai. na verdade, que nem eu disse, né? A Marcinha e a Carol me ajudam muito. Então, a gente tem distribuído bastante as funções. Tem até um grupo de reunião que a gente está estruturando realmente para que todo mundo consiga ter seu papel, Sim, que foi importante, crescendo, né? e a gente está fazendo essa logística. Porque a gente vai aprendendo fazendo, né? Então, elas conseguem me ajudar muito nessa parte, para que eu não possa lidar tudo sozinha, porque realmente não dá. E aí, nesse semestre, né, eu tenho alguns dias livres. Terça-feira tá livre, então eu tô com elas lá de terça. De sexta eu tenho aula, mas é das 5h30 às 7h10. Então, depois desse horário eu consigo estar com elas também. E pelo WhatsApp também, né? A gente resolve tudo pelo WhatsApp. E aí eu consigo dividir porque elas estão me ajudando. Sim, sim. A gente precisa de apoio para tudo, né? Sim, com certeza. Show. Muito legal. E aí, e a música? Entrou lá atrás, quando você estava na Finlândia, você já gostava? Como é que foi se desenvolvendo, se desenrolando? Então, a música, na verdade, eu tava parando pra pensar esses dias, até na terapia, inclusive. Quando que começou isso pela música, né? E na minha família não tem ninguém que é artista, cantor, músico. Então, diferente do futebol, eu não iniciei assim. Eu acredito que foi uma coisa que já tava em mim. Tava em você. Eu cantava, só cantava, criava umas músicas desde criança, músicas sem sentido, mas criava as músicas e tal. Então, eu sempre gostei muito. E eu não tinha muita vergonha, né? Cantava e cantava e cantava. Aí, depois eu comecei a ir na igreja com os meus pais, né? Igreja católica lá. E tinha o pessoal que cantava, que tocava, daí só fortaleceu. Eles eram muito, muito bons. Então, isso só fortaleceu o meu interesse pela música, né? E aí, de uma forma natural, eu fui gostando cada vez mais e apaixonando cada vez mais. Porém, teve uma vez que uma pessoa falou pra mim assim... a gente era criança, né? Também. Tem isso. Às vezes as crianças têm dessa. E chegou pra mim, para de cantar. Você canta muito mal. E, nossa, aquilo caiu pra mim como... E eu era criança, né? Também não tinha muito recurso pra lidar com essa fala, né? Então, isso foi me levando a um lugar de tipo... beleza, não vou cantar mais, né? Isso não é bom, acho, e tal.
Então eu fui fazendo as outras coisas da vida, focando no futebol e não tava mais conectada com a música. Tá. Gostava muito de escutar, isso sim, mas cantar, tocar, não. Só não pra fazia você. mais. Só pra mim, Uhum. no chuveiro. Ah, E aí, na Finlândia, como tinha esse violão, eu meio que me reconectei, né? E aí eu me reconectei com a música nesse momento e tal. E aí foi só aumentando essa vontade de estar mais presente na música, mas ao mesmo tempo ficava meio travada, não sabia com como receio, fazer. né? Até porque lá atrás ficou essa fala ecoando aí pra você. Aham. E aí, depois que eu voltei da Finlândia e tudo mais, eu fui numa apresentação que teve aqui em Atibaia, acho que na Red Jack, que foi aqui da escola. Sim, Foi a sim. apresentação que o Júlio estava organizando. E aí eu vi até a Mavi cantando. Uhum. E... A Mavi veio aqui. eu No vi. primeiro O episódio. Júlio falou. Ah, tá. Aham, eu vi. E nessa apresentação eu fui convidada por uma amiga nossa, né, que é a Eliane, que ela cantava com o Júlio na época e ela ia fazer parte dessa apresentação. E aí na hora que eu vi os músicos, inclusive a palco. apresentação da Mavi, eu não sei, acho que ela não sabe disso. Mas quando eu vi a apresentação dela, o jeito que ela se expressava na música e os músicos, aquilo aflorou em mim, eu falei: "Mãe, eu quero fazer isso aí". A minha mãe fala, tipo, eu saí de lá e falei: "Eu quero fazer isso aí". E aí que eu peguei o contato do Júlio, na minha primeira aula com o Júlio até brinca que, tipo, eu não me mexia, eu ficava assim. E até que eu mostrei pra ele uma gravação de eu cantando. Eu não quis cantar, assim, de primeira. E aí, com as aulas com o Júlio, eu falo, o Júlio é quase que um psicólogo pra mim nas aulas de música. A gente foi trabalhando e eu fui descobrindo essa outra parte que eu posso fazer e tal. Aí que entra também a grande inspiração pra mim na música, que é a Marília Mendonça. Que ela, pra mim, foi uma grande... É um grande símbolo, né? Foi um grande símbolo de, tipo assim, que nós mulheres também podemos. Que, tipo assim, uma indústria do sertanejo que estava totalmente voltada mais para os homens e tudo mais. Ela chegou com os 2 pés na porta. Sim. E cantando e mandando muito bem. E cantando letras que muita gente não tocaria naquele assunto. E ela tocava e ela cantava. Que nem a música Troca de Calçada, né? Sim. Que ela fala que é de uma prostituta, história de prostituta e tudo mais. Que assuntos que, tipo, não As pessoas não são às tocados. vezes evitam, né? Então, pra mim, ela sempre foi um grande símbolo, assim. E vendo ela cantar, eu ficava, tem espaço pra mim também. Tem espaço pra mim. E depois veio Mário Maraíza, Simone Simaria. E aí as mulheres começaram a dominar também, né? Sim. E aí, junto com o Júlio, eu fui trabalhando isso em mim. E é uma coisa que realmente eu amo muito fazer agora. E agora você tem um projeto também, né? Que eu tô sabendo de uma música. A gente tá iniciando um projeto que ainda tá em andamento, mas que é um grande passo pra mim também. Nunca imaginei que eu ia estar fazendo isso, na verdade. Toda vez que eu faço uma coisa, eu falo, cara, por que eu tô fazendo isso? Mas depois... Depois vale a pena. Vale a pena, eu não me arrependo. Mas é um projeto, assim, que é de grande importância pra mim. Até ano que vem, eu quero me dedicar muito mais à música. Esse ano tá um pouco, né? Muitas coisas. Mas ano que vem eu quero me dedicar muito à música, porque é o que tem me feito muito bem. Tem 2 coisas aí muito interessantes que eu acho que talvez até lá no futuro, como psicóloga, é interessante pensar. Você vai para campos onde tem uma predominância masculina e você tem uma grande mulher incentivadora, que é a sua mãe, Sim. que compra todas as suas ideias. Sim. Que fantástico e que bacana, que show que você tem ela e que ela tem essa postura. Sim, inclusive, ela tava mandando mensagem hoje. Que horas que eu passava pra buscar ela, porque a gente vai no jogo do Bragantino, que vai ter jogo. Então, tipo assim, ela é realmente muito presente, assim. Ela realmente, se não fosse por ela, ia ser muito mais difícil. E aí por que eu falo até lá na frente como psicóloga? Porque quanto que a psicologia precisa de mulheres, de profissionais que tenham esse pensamento
mais livre, de que pode fazer o que você quiser, de que encoraja as outras mulheres, puxa outras mulheres. Isso é fantástico. Inclusive na terapia, né? Trabalhei muito isso. Quando eu aprendi que eu não tenho que nada, que a gente fica muito nessa cobrança, né? Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E aí, quando você aprende que, não, você não tem que nada, Sim. isso é muito libertador. Muito legal. Que bom. Qual que é o nome da música que vai sair? Pode falar já ou é segredo? Posso falar? Tá, Caminhão de Mudança. tá. Bacana. Escrita pela Sumaya, pela legal. Gabi. Ih, meu Deus, a minha memória... Inclusive, eu tenho TDAH. Então, até por isso que às vezes eu fico me perdendo. Deixa eu procurar aqui, né? Pode procurar, fica à vontade. Esse diagnóstico de TDAH veio com quanto tempo? No primeiro ano de faculdade. Entendi. Veio no primeiro ano de faculdade. Aí, até chegar nesse diagnóstico... Sofrido, né? Eu imagino. Uhum. Sofrido assim. Você falou que lá atrás largava a escola pra poder jogar futebol. Talvez então. tenha Talvez tido um... achava que era isso, né? Mas é bom porque assim você agora já sabe também como é que você tem que fazer. E tá tudo bem, né? Ai, não tô achando. Mas qualquer coisa depois você manda pra gente e a gente coloca, né? Mas é muito legal. E daí é outra coisa que, como você falou, por que eu tô fazendo isso agora? Eu imagino por quê. Porque é outra coisa também que eu vou ter que me desdobrar, né? Por ser algo engraçado. Você vê que o sertanejo e futebol são duas coisas que a gente, né, num passado a gente via mais meninos do que meninas, né? Sim. Né? Sempre é uma postura de resistência mesmo, né? Mas que hoje tá diferente, então... Sim, tem mudado cada vez mais. Sim. E eu acho que o futebol deve... Eu não sei, eu posso estar sendo uma ignorância de minha parte, mas o futebol deve ser mais difícil ainda. Ah, eu acho também, do que a música, né? Sim. É muito difícil. Até em um dos treinos que a gente estava tendo, já com treinador e tudo mais, aí a gente estava treinando, aí tinha um cara lá no seu site que ele gritou algo assim, tipo, se alguém machucar, eu faço massagem. Coisa do tipo. E aí eu fico, nossa, cara, ainda tem muito isso. Tem. Daí a gente teve que ir lá e falar, olha, por favor, tem como você respeitar, mais respeito, por favor. A gente foi colocando o nosso limite Sim. e jogando. Graças a Deus é bem menos do que antes, né? Mas às vezes ainda tem. E ainda tem isso, e ainda tem gente que acha que não tem mal nenhum. Ai, que besteira. Qual que é o problema? Não consegue entender que tem um problema em ter esse tipo de postura. Que tem um desrespeito em ter esse tipo de postura com a mulher que tá jogando. Sim, porque na verdade eles veem só essa atitude isolada, né? Mas é uma coisa muito, tipo, estrutural, né? Tipo, para as meninas estarem jogando ali, eu sei que foi uma luta. Para a maioria delas, elas não queriam jogar sem ser no campinho de casa. Sim. Entendi. Porque Às elas vezes tinham uma luta até vergonha. em casa pra poder jogar, que nem você falou da sua mãe que queria jogar e não podia. Sim, e aí elas estando ali na quadra e jogando em público, para elas era já um desafio, né? Sim. Então esse tipo de desrespeito acaba que... Mas a gente tem um grupo muito fechado, assim, então... Para não deixar esse tipo de desrespeito entrar mesmo. E toda a estrutura que está sendo feita, você comentou que tem o uniforme de vocês, tem tudo, né? Então Tem. traz também uma certa... É o que eu estava falando para você desse corpo, até inclusive quando você terminar a faculdade, né? Traz uma propriedade disso, né? E acho que as pessoas de fora também começam a ver, né? Vocês já estão com patrocínio, né? Vocês treinam com frequência, né? E isso é muito legal. Isso não deixa... fortalece mais ainda, né? O desejo de vocês. Sim, e eu acho que é legal até para as outras meninas também entenderem de que, tipo, não é uma disputa entre nós e tal. Óbvio, no campo, jogando, somos adversários e tudo mais. Mas é aquilo das meninas também entenderem que, tipo, que esse projeto também é para elas, né? Sim. Que às vezes acontece muito, infelizmente, ainda das meninas atacarem muito o nosso projeto, sabe? Meninas de outros times que não são de Bragança. Entendi. Mas, sabe, tipo, elas têm patrocínio, a gente não. Elas têm não sei o quê, a gente não. Mas é pro futebol feminino, né? É pra um bem maior. Não só, tipo, pra mim, Isabela e tal. Eu acho que isso que falta a galera entender. E na faculdade, qual que foi o maior desafio? Faculdade?
Olha, por conta do TDAH, teve alguns, mas agora tem sido o TCC, Tá. que tem sido mais difícil. Que Mas é consome. porque é bastante trabalhoso, né? Bastante trabalhoso. E ainda semestre que vem que a gente tem que apresentar. E aí, como a gente tava falando, né? Tava tudo online. Aí a gente se acostuma na rotina online. Tipo, eu nunca gostei do online, na verdade. Eu sempre preferi o presencial porque eu aprendia melhor. Mas aí voltou o presencial no último ano, parece que a gente não sabia nem onde que a gente tava, assim. Sim. Parecia o primeiro ano de faculdade, sabe? Não tava mais acostumado com a E sala. foi muito tempo no online, né? Demorou A bastante gente- pra voltar, né, a faculdade. Demorou. Sim. E aí, tipo, por conta do TDAH também, é um desafio pra mim na sala. Ficar lá na sala o tempo que precisa ficar focando. Aí, tipo, se tem um colega que tá conversando alguma coisa, eu Dispersa. não consigo escutar mais o que o professor tá falando. E no online, isso, querendo ou não tinha, né? Mas agora eu já tô Mas já pegando teve de algum novo. momento que, por conta do TDAH, você talvez pensou em largar? Ou que foi muito mais desafiador? O semestre passado. No semestre passado, a gente teve muitos estágios. Fora os estágios, tinha o projeto de TCC. Foi um semestre bem pesado. E aí que eu via que eu não tava dando conta, eu não tava conseguindo fazer as coisas. Eu fazia uma coisa, mas aí tinha esquecido de fazer outra, e aí não sei o quê. Tava virando uma bola de neve. E aí a terapia pra mim foi assim essencial. A terapia, agora eu vou entrar com medicamento que vai precisar. Tá. Mas a terapia foi o que me ajudou também a me organizar, a bolar estratégias para que eu conseguisse passar pelo semestre. Aí deu certo. Sim. Que bom. Eu acho que uma palavra legal sua é dedicação, né, Isa? Porque tudo feito com bastante dedicação. Sim. Não, e certeza. tudo virou uma exigência, Sim, né? Aí, tudo porque virou o que era a hobby, música, o que era alguma a coisa, música tá pode ser virando um hobby, mas não, também é uma vertente profissional. O futebol pode, não, é uma atividade física, poderia ser um hobby. Não, também Então. tem uma vertente mais, um pouquinho mais compromissada. Não sei se a gente pode falar mais profissional, mas é muito mais compromissada. Sim. Na verdade, hoje eu me vejo assim, eu me entendo assim, eu não consigo fazer as coisas, tipo, vou só fazer. Cuidado para não pegar mais um hobby para você ter, que vai virar um grande compromisso. Mas eu não consigo. Uma vez eu conversando com meu namorado, eu falei, nossa, eu queria só ir jogar. Tipo assim, pegar só e jogar. Mas isso foi um dia só que eu falei. Porque ele falou assim, Isabela, olha pra mim, sinceramente, você conseguiria só ir jogar sem estar E não preocupada? saber de nada que tá acontecendo, Tipo né? assim, sem saber, fulano tem carona, a bola tá cheia, o treinador não sei o Entendi. quê. Eu não consigo. Eu tenho esse funcionamento. Até na música mesmo, quando eu começo a gostar muito, né? Eu tenho esse hiperfoco, se é que pode falar assim. Pode ser. Muito bom, Isa. Bacana. Muito legal. Então a gente tem aí pro ano que vem, né? Até bom pra gente finalizar e para que você, né, fale, continuar o projeto de futebol, Sim. né? E começar aí, e o projeto é longo, se a gente for pensar, né, em coisas que você gostaria de realizar com ele. Sim. Terminar a faculdade de psicologia Aham. e a música. E a Né? música E a que eu vou música. me dedicar mais. Sim. E daí, aonde que a gente acompanha as coisas que você faz, Isa? Você posta, você comentou que você posta no Instagram que as pessoas te procuram, inclusive, para falar sobre o futebol. Mas lá você centraliza só o futebol, você tem um para música, um para futebol, e vai ter um para psicologia? Como é que você vai fazer? Você vai ter 3 contas O TDAH aqui. chora, né? Não. Na verdade, Não vai ter um só. eu tô pensando em ter um Instagram só, pessoal e de música. E o futebol tem o próprio Instagram do time. Que daí as legal. meninas Muito, administram. Sim, Legal. melhor, né? Não tem como. Até o Instagram do time é Mulheres FC. Tá. Muito legal, O depois eu vou Instagram olhar. do time. Tem bastante conteúdo legal lá. Quem quiser pode entrar em contato por lá. Pode entrar em contato por lá. Aí tem o da música e o meu pessoal, que eu estou pensando em usar um só. Mas o da música é Isabela Martins Música. Tá. E o outro é Isa Martins.
Tá. Eu mesma. E o outro vai ser Isa Martins, psicóloga. Isso. Olha que beleza. Psico Isa Martins. É mais fácil ter um Instagram só e falar de tudo, né? Eu tô Ou ter pensando nisso. alguém, viu? Mas às vezes não é fácil encontrar alguém pra cuidar disso pra gente. Mas ou ter alguém, falar e cuida, mas não dá certo. Aham. Tudo que a gente faz é melhor, né? De dedicação. Na verdade, no Instagram, eu não sou muito boa no Instagram. Então, eu sempre tô pedindo ajuda. Certo. Mas a gente tá nesse processo. Eu acho que eu vou acabar juntando o Instagram da música com o meu pessoal. Sim, muito porque bom. se é um campo que você quer aí se enveredar, quer talvez tornar cada vez mais profissional, vai precisar desse Instagram. É, Ele isso vai a gente entrar tem aí como uma entendido. ferramenta importante pra você. Verdade, hoje em dia tem que ser, né? Tem. Instagram, TikTok. Você tá no TikTok já? Tô. Ah, Olha, tá. Fala obrigada. também pra pessoal. Pra quem tá com... E lá você canta? Eu posto vídeos Ai, cantando que legal! e tem vídeo jogando também. Tá. Ah, que legal, Show, Isa. vou dar um... É Isa Martins Música no TikTok. Ah, tá. Beleza, legal. Tem Muito mais bom. alguma dúvida? Não, tudo bem, Não? Isa. E você? Quer falar mais alguma coisinha? Não, acho que eu falei bastante Acho que você até. falou bastante? Você Mas viu foi como ótimo, depois Isa. que vai rolando, não fica de lado a Sim, timidez? vai fluindo, Você não né? se preocupa, vai fluindo? Aham. E Fica a mais gente tá leve. aqui há um tempão. Parece que não, mas a gente já tá, né, papeando. e O foi. começo sempre é difícil, Sim, né? o começo sempre é Depois vai. difícil. Acho que com a música também, não é? O começo. Sim. Depois você... Parece que você fala pela Agora né? tá, Daí vai. tá soltando. Muito bom. Mas obrigada, viu, gente? Obrigada Obrigada a pelo você, convite, Isa, por ter pela vindo. oportunidade de falar. Então, Bacana. o episódio da Isa vai ao ar vai na quarta-feira, né? Toda quarta-feira, desculpa, o nosso episódio do podcast vai ao ar, às 8 horas no YouTube e às 10 horas da manhã no Spotify, Isso, certo? isso mesmo. E o nosso Instagram é Pod das Psis. E o meu Instagram pessoal, que também posto questões da psicologia, é Fabi Arello Psico. E o da Paula? O meu é Paula Psicóloga. Nos acompanhem por lá. Muito obrigada por ter vindo, por ter cedido o seu tempo de vir até aqui falar um pouco desse projeto que eu achei Fantástico. incrível. Eu acho que muita gente tem que ter acesso. Obrigada de verdade, viu? Eu que agradeço. Obrigada, Nos Isa. sigam tanto no Instagram quanto no TikTok, tá como Pod das Psis, nos acompanhem por lá. Manda esse vídeo para todo mundo que precisa saber um pouquinho mais sobre futebol feminino, sobre o campo da música. Manda para todo mundo, tá bom? Até o próximo episódio. Obrigada.